Olá pessoal, eu sou a Maria do blog Pétalas de Liberdade e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as minhas leituras de agosto. O primeiro livro que eu consegui terminar foi O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila, que é um suspense policial, onde um serial killer está matando os casais na frente dos filhos. E ele propõe a um psicólogo que estude o comportamento dessas crianças, digamos assim. Eu gostei do livro, ele cumpre bem o papel de refletir sobre o, o mal que há nas pessoas, sobre se é possível justificar esse mal numa tentativa de fazer o bem. Mas eu queria que ele tivesse pelo menos mais um capítulo para a questão da investigação em si ser completamente finalizada para mim, porque normalmente os romances policiais que eu leio têm um final mais fechado do que Os Sorrisos da Hiena. Eu li alguns livros viajantes, que foram livros que eu peguei emprestado, li e devolvi. Passei para o próximo da lista. Eu li a autobiografia em quadrinhos Persépolis, que é sobre uma iraniana. A gente acompanha a vida dela em meio aos conflitos que o Irã viveu. Eu gostei, não foi algo tão fantástico como eu imaginei que fosse, mas afinal de contas é a vida real, né? Mas eu gostei bastante e valeu a pena ler. Eu li também A Noite dos Mortos-Vivos e A Volta dos Mortos-Vivos, do John Russo, que foi lançado pela Dark Side, e A Noite dos Mortos-Vivos é o texto que inspirou o filme, ou uma coisa assim, ou é o texto do filme. Como o próprio nome diz, são mortos que levantam do túmulo com uma sede imensa por carne humana. E a gente vai acompanhar algumas pessoas tentando sobreviver, tentando evitar ser pegas por esses mortos-vivos, por esses zumbis. Não foi uma leitura assim que eu fiquei morrendo de medo. É interessante, mas não é algo que me desse pesadelos. Eu gostei, valeu a pena ler. Eu li também Outlander, A Viajante do Tempo, da Diana Gabaldon, uma coisa assim, que, como talvez vocês saibam, tem uma série adaptada desse livro. Ele fala sobre uma mulher que, ao tocar num círculo de pedras, é transportada de 1945 para o século XVIII na Escócia, um lugar cheio de conflitos, e eles acham que ela é uma espiã, ela pode ser uma espiã, e ela é meio que forçada a casar com um rapaz de lá. Eu gostei, mas algumas atitudes do protagonista e da protagonista me fizeram não amar essa leitura. Eu vou fazer um vídeo, vou fazer uma resenha explicando mais sobre isso. Essa HC, uma história curta do Oliver Fábio, As Crianças Invisíveis do Sinal Vermelho, é uma história trágica sobre a vida de crianças que trabalhavam no Sinal Vermelho, e é uma leitura bem rapidinha. Um Tom Mais Escuro de Magia, da V. E. Schwab, foi a minha leitura favorita do mês. Eu gostei muito dessa história aqui. Não sei se é fantasia urbana que se classifica. E existem 4 cidades com portas entre si para passar de uma para outra. Cada uma tem um nível de magia. Na preta, a magia engoliu os seres que viviam nela e ela foi destruída. Na cinza, mais próxima da Londres que a gente conhece, não tem tanta magia, quase nada. Na branca, há uma sede imensa por essa magia que deixa os habitantes de lá meio perturbados. E tem a vermelha, que é onde ela transborda, e o Kel, que é um viajante dessa vermelha, um dos poucos que consegue passar de uma cidade para outra. Ele acaba caindo numa armadilha e tem nas mãos dele um objeto muito perigoso. Ele tem que tentar levar esse objeto de volta para onde ele veio, se ele quiser evitar que as cidades sejam destruídas. E ele encontra no caminho uma ladra, a Lila, e eles partem numa aventura mega interessante. Já tem resenha desse livro no blog, foi meu favorito, eu super recomendo, gostei muito. Minha última leitura do mês foi As Altas Montanhas de Portugal, do Ian Martel. Ele
escreveu As Aventuras de Pi, que é ele plagiou algumas partes de um livro de um autor brasileiro, então eu estava com um pezinho atrás para realizar essa leitura. Mas eu acabei me surpreendendo muito porque eu gostei demais dessa história. E aqui a gente vai acompanhar 3 tramas no decorrer do tempo. Primeiro, um rapaz que perde a esposa, o pai e o filho num curto espaço de tempo. Imagina o quanto uma pessoa que passa por isso deve sofrer. E então ele decide sair numa viagem por Portugal atrás de uma relíquia de um objeto que um padre poderia ter feito há anos atrás e que pode ser uma peça muito importante. Só que essa viagem não dá muito certo, acontecem mais tragédias na vida dele. A segunda história é sobre um médico que, na virada de ano, ele trabalha examinando corpos para saber do que aquelas pessoas morreram. É mais ou menos um médico legista, aqui tá que ele é um patologista. E chega uma mulher lá onde ele trabalha, querendo que ele faça uma autópsia no marido. Uma situação que é um pouco inusitada de a própria esposa chegar lá com o corpo do marido. E a terceira história é sobre um homem, também marcado pela perda, que adota um macaco e vai viver em Portugal. E esse macaco não é um macaco comum. Esse livro aqui, eu disse lá no Instagram que ele causa espanto. Espanto pelas tantas situações que o autor criou. Foi uma leitura surpreendente, eu gostei bastante e eu recomendo. Então, com uns 3 livros emprestados, essas aqui foram as minhas leituras de agosto. Eu acabei não lendo tanto quanto eu gostaria, eu tô com uma pilha enorme de livros para ler. Eu vou deixar na descrição o link do que já tem resenha no blog. Me contem aí nos comentários se vocês já leram ou têm vontade de ler algum desses. E é isso. Cliquem em gostei se tiverem gostado, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!